Você está sozinho em casa. Tudo parece normal até que percebe algo fora do lugar. Não na sala, nem no quarto, mas em você. Uma lembrança que não deveria estar ali. A história de hoje começa exatamente onde a sua poderia terminar. Bem-vindo à investigação. Você acordou, mas algo não acordou com você. Seus olhos estão abertos, mas o corpo não responde. A única coisa que se move é o medo. E ele parece saber exatamente onde você está. Onde nada é explicado. Um espaço onde você não é só espectador. Você é a única testemunha. Aqui, o que você sente importa mais do que o que você vê. Você já passou por isso? Ou será que esqueceu? Porque era mais fácil não lembrar. Fique atento aos detalhes. Nem tudo o que você viveu te deixou completamente. A escova de dentes ainda estava molhada. A luz do corredor apagada. A janela fechada, mas alguém se esqueceu de travar o trinco. Bianca não lembrava de ter se levantado. Mas o lençol no chão sugeria que alguém havia saído da cama com pressa. Ou voltado sem cuidado. Dizem que começa aos 9. Para ela foi mais cedo. Não havia pesadelo. Não havia grito. Só um momento. Aquele em que o corpo está ali, mas não pertence mais a você. Ela tentava lembrar se os olhos abriram sozinhos ou se já estavam abertos quando tudo começou. Isso importa? Talvez não. O que importa é que ela viu. E viu antes de entender. Ninguém falou sobre isso na infância. Os adultos diziam que era só medo do escuro. Mas o escuro não tem forma. Não pesa. O que estava ali, sim. Aos 23, ela ainda dorme com a mão esquerda por cima do peito. Não por superstição. Por tentativa de controle. O que me assustava não era a coisa olhando pra mim. Era perceber que, talvez, ela sempre esteve ali. Eu é que não olhava pra ela antes. Existe uma parte da mente que bloqueia o que não suporta. Bianca, aos 9, bloqueou. Mas o corpo guarda tudo. Você se lembra de quando sua cabeça tentou gritar, mas sua boca não respondeu? Então talvez você não esteja assistindo isso. Talvez esteja tentando lembrar. Você já acordou de olhos abertos, mas com a sensação de que era o último a perceber? E se o que você chama de paralisia for a única hora em que sua mente está acordada de verdade? Você já tentou explicar o que sentiu? Não com emoção, mas com precisão. As palavras travam. A frase para no meio. E quando continuam, perdem a força. Porque o que aconteceu não cabe em descrição. Só em silêncio. Sérgio não era do tipo que acreditava nessas coisas. Dormia bem, vivia bem. Até o dia em que cochilou fora de hora. Uma tarde comum, no sofá da sala. O corpo parou. Mas a consciência não. Ele estava ali, preso em si mesmo. Ouvia a rua, a geladeira. A vida seguia sem ele. Não era medo. Era algo mais primitivo. A certeza de que se algo se aproximasse, ele não poderia impedir. O corpo virou prisão. E o tempo, uma sentença. Bianca dizia que às vezes saía do corpo, mas que não queria. Era puxada. Vinha de dentro dela uma força que parecia conhecer o caminho. E ela mesmo sem querer seguia. Rodrigo chamava isso de véu. Como se a paralisia não fosse um erro, mas uma fresta. Você já sentiu que havia algo ali, mesmo sem som, sem forma, sem movimento? Como se tudo ao seu redor apenas esperasse. A ciência chama de transição. A religião de provação. Mas e se for observação? E se naquele instante em que você mais se sente preso, algo do outro lado finalmente vê você com nitidez? Você já teve a sensação de estar sendo visto, mesmo com os olhos fechados? Quando você acorda, tem certeza de que era você quem dormia ali? Os relatos se repetem.
Pessoas que nunca se viram. De cidades diferentes, idades diferentes. Todas dizem a mesma coisa. Acordaram sem conseguir se mover. Sentiram algo se aproximar. Depois, nada. O silêncio se instala. O tempo se dissolve. Só o medo permanece. Mas não é o medo de morrer. É o medo de saber que está vivo. Mas não está só. Sérgio perguntou certa vez. Por que um pesadelo seria tão igual para tanta gente? Disseram que era o inconsciente coletivo. Arquétipos, mente simbólica. Mas ele não aceitou. Porque o que sentiu não foi símbolo. Foi peso. Foi presença. Foi intenção. Bianca descreveu como se afundasse no colchão. Rodrigo como se algo se debruçasse sobre ele, sem toque. Já Priscila não descreveu. Só fechou os olhos ao lembrar. Como quem ainda vê. Você também já sentiu algo assim? Não um susto, mas uma espera, como se o quarto estivesse esperando você voltar. Alguns tentam registrar. Papel, diário, câmera. Mas os relatos se quebram. As frases não terminam. As imagens voltam diferentes. E ninguém fala sobre isso. Porque tentar explicar é reabrir a porta. E ninguém quer ficar lá por muito tempo. Só o bastante para lembrar. E esquecer de novo. Você já tentou escrever o que aconteceu e não conseguiu terminar a frase? Por que tantas pessoas veem a mesma silhueta no mesmo canto, no mesmo horário? Você já pensou que talvez não seja você quem percebe primeiro? E se o que está ali souber que você acordou? Mesmo antes dos seus olhos abrirem? Priscila uma vez disse. Ele sabia que eu estava ali. Não me olhava. Me reconhecia. Ela nunca explicou quem ou o que, mas sempre usava o verbo no presente. Ele sabe. A presença não tem nome, não tem forma, só consciência. Às vezes ela não aparece, só se instala, como um silêncio que parece observar. E aí vem a dúvida. Não do que você vê, mas de quanto do que você sente vem mesmo de você. Jairo dizia que o medo era o alimento, que só começou a controlar as crises quando parou de oferecer. Mas a maioria não consegue, porque o medo não é escolha. Alguns descrevem ver a si mesmos, como se o corpo ali deitado fosse só uma casca, e o verdadeiro eu estivesse do lado, observando, sem poder intervir. Rodrigo contou que certa vez viu seu próprio rosto, sorrindo. Mas ele não estava feliz. Era o outro. Você já se viu com expressão diferente da que sentia? Já teve a sensação de que havia algo em você que não queria o mesmo que você queria? Os médicos falam em dissociação, fragmento de identidade. Mas quem passa por isso não usa nomes técnicos. Só fecha os olhos e tenta esquecer. Porque o medo de lembrar é menor do que o medo de ver de novo. Quando você se olha no espelho, sente que tudo o que vê é seu? Já teve a impressão de que algo em você está mais acordado do que o resto? A maioria das pessoas pensa que aconteceu só uma vez. Que foi uma noite estranha, um susto isolado, um caso fechado. Mas o corpo sabe mais que a memória. E aos poucos, outras lembranças voltam, fragmentadas, pequenas demais para formar uma história, mas grandes o bastante para tirar o sono. Aquela madrugada em que você não quis virar para trás, o momento exato em que ouviu seu nome dentro da cabeça, mas ninguém mais ouviu. A respiração que não era sua, o espelho que refletiu algo, atrasado. Você ainda acha que foi um sonho. Há detalhes que voltam, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma pausa, sempre com o mesmo silêncio, cheio demais para ser normal. Entre 3 e 4 horas da manhã, o mundo parece intacto, mas você não. Você sente o descompasso,
O ar que pesa. A sombra que se fixa num ponto. E a sensação a mais difícil de apagar. Eu estava ali, mas não era só eu. Isadora escreveu isso em um caderno que nunca mostrou a ninguém. Ela tentou filmar. Parou depois de assistir às gravações. Os arquivos voltam diferentes, como se soubessem que estão sendo vistos. O espelho é o pior. Você tem espelhos no quarto? Talvez já tenha visto, só por um segundo. Mas viu e seguiu, porque é isso que todos fazem. Seguem. Mas alguns não voltam mais sozinhos. Passam a carregar algo. Um rastro. Uma lembrança que nunca é só lembrança. Sérgio dizia que depois de um tempo, as presenças param de esconder. Elas imitam, tomam o lugar, sorriem com sua boca, dormem com seus olhos. E você acorda com a sensação de que não é o único ali dentro. O silêncio permanece. Mas agora ele tem forma. E conhece a sua. Quando foi a última vez que você acordou no meio da madrugada e teve medo de abrir os olhos? E se aquilo que você viu ainda estiver aqui, só quieto demais para ser notado? O que mais me chamou a atenção não foi o horário, nem a silhueta, nem o reflexo no espelho. Foi o comportamento. Ela limpava o quarto antes de dormir, mas deixava a cadeira sempre virada para o canto. Ele escondia os relógios. Outro apagava a luz do corredor, mas mantinha a porta entreaberta. Detalhes que ninguém explicou, mas que se repetiam. E mais um ponto. A maioria não lembra o momento exato em que dormiu. Mas todos lembram o instante em que acordaram, e já era tarde. Isso te parece comum? Então por que, em todos os relatos, há sempre um objeto fora de lugar? A almofada que caiu. O ventilador desligado. O celular virado para baixo. Todos os detalhes parecem pequenos, mas são sempre o primeiro sinal. É como se alguém, ou algo, se preparasse antes de chegar. Como se o ambiente também fizesse parte. E há uma coisa em comum que ninguém comenta. Ninguém sonha com a presença. Todos acordam com ela. E acordar nesse caso pode não ser o que você pensa. Talvez o que você chama de sonho seja apenas o lado de dentro tentando lembrar. E o que está tentando esquecer ainda dorme com você.